Salve, salve, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui, Giovanni Magalhães, o seu professor de Direito Empresarial, trazendo mais um tema relevante e importante aí para você que vai fazer a prova do TJ Goiás. Essa aula foi preparada especificamente pensando na sua prova. Veja só, o tema de hoje, ele é o tema relativo à propriedade industrial e intelectual. Basicamente, a nossa conversa aqui vai girar sobre marcas e patentes, genericamente falando. Nós temos uma legislação específica para isso, é a Lei 9279 de 96, que eu até sugiro, depois de você assistir essa sua aula, depois de você ler o material pertinente do seu curso aqui no MEG, vale a pena você fazer uma leitura, pelo menos, da Lei 9279, porque ela vai te dar uma série de noções, já que ela é extremamente conceitual. E para facilitar essa sua leitura, esse é o meu objetivo. Essa nossa aula foi pensada numa linha facilitada, baseada em gráficos, esquemas e tabelas, para facilitar aí a sua memorização e o seu acerto em prova. Fechado? Vem comigo então. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é: a gente não pode confundir propriedade intelectual com propriedade industrial. Nós temos uma relação aqui de gênero e espécie, da qual a propriedade intelectual ela é o gênero e ela vai ter como espécies a propriedade industrial, é o que nos interessa, e a propriedade autoral, isso normalmente é estudado em termos de direito civil. Basicamente, meus amigos, três grandes diferenças entre a propriedade industrial e a propriedade autoral, se não vejamos. Primeira diferença importante vai dizer respeito à legislação. Nós temos aí a Lei 9279 de 96 para tratar especificamente da propriedade industrial, cabendo notar que essa é uma propriedade de natureza constitutiva. Vale dizer, você só terá propriedade em relação a uma marca, em relação a uma invenção, se você tiver a patente ou o registro inerente àquele bem da propriedade industrial. Eu dependo de registro. É uma máxima da propriedade industrial. O proprietário é aquele que primeiro registrar. Já na propriedade autoral, não. Nós temos duas legislações, a 9609 e a 9610 de 96. A natureza dessa propriedade ela é declaratória. Eu não preciso, portanto, de registro para me tornar o proprietário. Basta a divulgação daquele bem autoral, eu já me torno proprietário por aquilo, porque essa propriedade ela independe de registro. Dito isso, é importante a gente evoluir para perceber o quê? Que a propriedade industrial ela comporta dois regimes jurídicos distintos: o regime jurídico da patente e o regime jurídico do registro. Então, repare bem, patente não é um bem da propriedade industrial. Patente é uma forma de assegurar a propriedade industrial. Não é a única. Eu tenho uma patente e eu tenho um registro, dois regimes jurídicos distintos que se diferenciam basicamente em razão de três aspectos. Para você memorizar, hein? Para você memorizar. Primeira diferença está relacionado aí ao bem da propriedade industrial, porque se sujeitam à patente a invenção e o modelo de utilidade, assim como se sujeitam ao registro o desenho industrial e uma marca. Outro ponto importante vai dizer respeito à licença. Conforme nós veremos já já na sequência, licença é um contrato de propriedade industrial relacionado à autorização da exploração daquele bem da propriedade industrial por terceiro. E aí é importante notar que se o seu bem
ele é tutelado mediante patente, ele pode receber licença tanto voluntária quanto compulsória. Já os bens sujeitos a registro, não. Licença voluntária, contratual, com pagamento de royalties. Somente não cabe licença compulsória para uma marca ou para um desenho industrial, por exemplo. Outra diferença vai dizer respeito ao prazo de vigência. Por quê? O prazo de vigência das patentes não admite prorrogação. E, aliás, ao final do prazo, a patente ela é extinta, caindo em domínio público. Antes disso, apenas o titular da patente, que de maneira monopolística, de maneira exclusiva, poderia produzir aquele determinado objeto. Já os registros não. Os registros, eles admitem prorrogação. Importante notar, na ADI 5529, a desse ano de 2021, o ministro Dias Toffoli suspendeu a vigência do artigo 40, parágrafo único da Lei 9279. Esse parágrafo único, ele dizia respeito especificamente a prazo de vigência de patente. Por quê? Qual era a lógica inicial que nós teríamos para as patentes? Para a patente de invenção, o prazo ele seria de 20 anos do pedido ou de 10 anos da concessão, o maior prazo do calendário. Já para o modelo de utilidade, os prazos seriam 15 e 7. 15 do registro, 15 do pedido e 7 da concessão. Esses prazos contados da concessão foram suspensos pela ADI 5529, hoje, portanto, valendo apenas o quê? 20 anos do pedido para a patente de invenção, 15 anos do pedido para modelo de utilidade, extrapolou o prazo, caiu em domínio público. No caso do registro industrial, admite prorrogação. Prazo inicial é de 10 anos contados do pedido, e aí esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 3 prazos de 5 anos cada qual. Ou seja, o prazo é mínimo de 10 anos, máximo de 25. Eu vou ter um primeiro prazo de 10 e depois a possibilidade de até 3 novos prazos de 5 anos cada qual. E para as marcas? Para as marcas o prazo é de 10 anos contados do pedido, e esse prazo ele pode ser prorrogado de maneira indefinida por mais tantos prazos de 10 anos que se fizerem necessário. Prorrogação indiscriminada, sempre um novo prazo de 10 anos. Seguindo viagem, o que a gente tem? Titularidade da patente. Esse é um tema que cai demais em prova. Quem é o titular da patente? O titular da patente é o autor da invenção, é o requerente. O requerente, aquele que requer a expedição de carta patente perante o INPI, ele é presumidamente o autor da invenção. Inclusive, existe até uma ordem de prioridade. Várias pessoas pedem a patente por uma determinada invenção, é respeitada uma ordem de prioridade dentro do próprio INPI. Agora, detalhe importante e digno de nota é o quê? E se essa patente ela for decorrente de um contrato de trabalho, de um contrato de estágio, de prestação de serviços, de quem é a patente? Meus amigos, nas minhas aulas eu costumo dar o mesmo exemplo de sempre. Qual? Imagina um químico sendo contratado por um laboratório farmacêutico para inventar um medicamento para a cura de um câncer, ou até atualizando o exemplo para a nossa realidade atual, para a cura da Covid. O cara inventa esse medicamento, ele foi contratado, contrato de trabalho, CLT assinada. Inventado o medicamento, indo à INPI registrar de quem é essa patente? Do químico, do laboratório farmacêutico que contratou? De quem? Repare, na regra geral, a patente ela vai ser exclusivamente do contratante. No meu exemplo, do laboratório farmacêutico. E o que o químico vai ganhar com isso? Salário. É possível ganhar participação nos lucros? Sim. Aí você vai cair lá para o direito do trabalho para ver como essa participação nos lucros, que precisa estar expressamente prevista no contrato, vai se implementar. Mas, a priori, salário. Porque a patente ela é do contratante. Agora, grava bem essas palavras.
se houver uma contribuição pessoal do contratado. Vale dizer, o cara está ali conduzindo um projeto de pesquisa e aí ele comete um erro fora ali da curva do procedimento e é esse erro, vamos dizer assim, que faz surgir aquele medicamento que ele estava tentando inventar. Nesse caso, a gente tem o quê? A patente como sendo comum dos dois. Ela vai ser concedida de maneira comum, tanto ao químico quanto ao laboratório farmacêutico, mas precisa da contribuição pessoal do contratado. Sabe o que é isso? Um exemplo hipotético de desenho animado, cartoon até, é o professor Pardal, que está lá no laboratório dele, ele tropeça, cai um tubo de ensaio no outro e mistura aquilo ali tudo, dando lá o tal medicamento que precisava ser criado. Essa é a contribuição pessoal. Um bambo, um erro que acabou gerando o objetivo final. Agora, se for fora do contrato de trabalho, se for fora do ambiente de trabalho, tá lá o químico, no seu próprio laboratório pessoal, com seus mecanismos, com seus equipamentos, com o seu gasto financeiro para fazer a sua própria pesquisa. Aí essa patente vai ser exclusivamente do empregado. Vale muito a pena memorizar isso, hein? Regra geral do contratante, contribuição pessoal comum dos dois, fora do contrato do empregado. Trago para você ainda aqui o quê? Os requisitos para a patente. Se for patente de invenção, os requisitos são 3. Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. Se for modelo de utilidade, são 3 também. Novidade, ato inventivo e aplicação industrial. Olhe que não é atividade inventiva para o modelo, tá? Questão objetiva, a linha objetiva. O conceito é o mesmo, mas eu não tenho atividade inventiva no modelo de utilidade. Eu tenho um ato inventivo. O que é a novidade? A novidade é aquele objeto não fazer parte do estado da técnica. O que é isso? O conjunto de conhecimentos aí inerentes ao ser humano. Quando eu falo de invenção, quando eu falo de modelo de utilidade, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma inovação que decorra do engenho humano. Então, detalhe, existe o chamado estado da técnica, que é justamente esse conjunto de conhecimentos técnicos e científicos. E o que eu estou inventando tem que estar fora disso. O meu modelo de utilidade tem que estar fora disso. Tem que ser novo. Atividade inventiva ou ato inventivo. Ele não pode estar no estado da técnica e ele não pode decorrer de maneira óbvia ou evidente para um expert do estado da técnica. Ou seja, não está lá e também não pode derivar de lá. E aplicação industrial precisa poder produzir em larga escala a baixo custo. Essa é a ideia dos requisitos da invenção e da patente. O baixo custo aqui fica mais na conta do seu professor. A legislação pede que seja em escala, até porque a gente sabe que há produtos patenteados que não são tão baixo custos assim. Fechou? Indo para frente, o que acontece? Quero estabelecer para você agora essa diferença importante, vira e mexe aparece em prova. Qual é a diferença da licença de propriedade industrial para a cessão de propriedade industrial? Na licença, eu não vou alterar a titularidade inerente à propriedade industrial. Vale dizer, eu sou o titular da patente e estou licenciando você a fazer uso dela. Eu continuo proprietário na licença, porque na licença eu tenho apenas o quê? A autorização de uso por terceiro. Agora, se entre eu e você faremos uma cessão de propriedade industrial, agora a gente vai alterar a propriedade, a titularidade da patente que estava em meu nome para passar para o seu, ou seja, junta esse entendimento. Cessão de propriedade industrial é compra e venda de marcas e patentes, tá? E aí, veja bem, aquilo que eu estava falando com você. A licença de patentes, ela pode ser voluntária e ela pode ser compulsória. A voluntária é aquela oriunda da autonomia da vontade, da capacidade contratual das partes. Essa licença voluntária, ela pode ser dada sem cláusula de exclusividade ou com cláusula de exclusividade. Qual é a diferença? Quando a licença voluntária ela é sem exclusividade, é possível fazer perante o INPI uma oferta pública de patentes, do tipo, olha,
eu criei, mas quem quiser usar, vem aqui para mim que eu autorizo. Tá? É possível fazer essa oferta pública de patentes perante o NPI. Com exclusividade, não vai caber ser feita oferta pública de patentes. Já compulsória é a situação que a gente apreende, pessoal, no direito administrativo como fato do príncipe. Uma decisão judicial, um ato do INPI, por exemplo, vão demandar licença compulsória. Isso pode acontecer em razão de 3 fatores: ou do abuso do poder econômico, ou da não comercialização ou não exploração do produto, ou diante aí de emergência nacional ou interesse público, poderá ser estipulada, ser gravada licença compulsória. Falando um pouquinho de desenho industrial, turma. Desenho industrial, sabe o que é desenho industrial? Para te dar um exemplo aqui. Desenho industrial, por exemplo, é a carenagem dos veículos automotores, é o reflexo externo dos veículos automotores. Você olha um veículo de longe, você sabe identificar a marca do veículo, o tipo do veículo, aquilo ali é protegido perante o INPI. A forma de recipientes, repara que cada refrigerante PET, por exemplo, a garrafa ela tem um formato distinto. Eu posso até estar sem um emblema, mas se eu encontrar uma garrafa PET em algum local, mesmo vazia, eu consigo identificar que refrigerante haveria ali. Tá? Isso é desenho industrial. Formato, às vezes, de recipiente de perfume. As meninas, normalmente, conseguem identificar um perfume pelo próprio vidro. Você consegue dizer, é Carolina Herrera 212 do azul. Pelo próprio vidro, pelo próprio recipiente. Os rapazes normalmente são melhores para isso, para o uísque. Às vezes a própria garrafa já vai te mostrar se aquilo ali é 8 anos, é 12 anos, é marca X, Y ou Z. Tá? Esses recipientes, eles são protegidos mediante desenho industrial. A linha de raciocínio é basicamente a mesma. Quais são os requisitos? Novidade. Não pode estar no estado da técnica, no conjunto de conhecimentos já absorvido pelos seres humanos no que diz respeito à técnica daquele segmento de mercado. Originalidade. Não pode decorrer de maneira óbvia do estado da técnica. Industriabilidade. Precisa ser produzido, ser perfeito de produzir em larga escala. E desimpedimento. Ou seja, o seu registro de desenho industrial, o seu desenho industrial não pode cair nos impedimentos que eu tive o cuidado de trazer para você, impedimentos esses que aparecem lá no artigo 100 da Lei 9279 de 96. Não é registrável o que for contrário à moral ou aos bons costumes, o que ofenda a honra e a imagem de pessoas ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideias e sentimentos dignos de respeito ou veneração. Além disso, a forma necessária, comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Tá? Isso não pode ser registrável como desenho industrial. Fora disso, seguir o resto é possível conseguir esse registro. Mas, falando de registro da propriedade industrial, isso vai chamar para nós a atenção às marcas. E que é importante de você ver. Primeiro, eu tenho 2 princípios informativos inerentes às marcas enquanto um bem da propriedade industrial. Eu estou falando aqui de quais princípios? O chamado princípio da anterioridade, também conhecido como princípio da precedência de registro, e o princípio da especificidade. Ou seja, para você ser titular de uma marca, princípio da anterioridade, você precisa ter o registro inerente àquela determinada marca. Se tem 2 eventuais registros, o registro mais antigo haverá de prevalecer. Daí anterioridade ou precedência de registro, expressões sinônimas. E de outro lado eu tenho a especificidade,
Ou seja, aquela marca ela só é protegida naquele segmento de mercado em que ela foi registrada. Nada impede, regra geral, de você pegar aquela determinada marca e registrar num outro segmento, tá? Imagina, a marca MEG, por exemplo, pode estar registrado no INPI para cursos, treinamentos, etc. Nada impede alguém de pegar a marca MEG e fazer as blusas MEG, o calçado MEG, o refrigerante MEG, porque a proteção é de acordo com o princípio da especificidade. E aí é importante notar o seguinte: vou já te falar na sequência, mas eu quero fazer logo a ligação. O princípio da anterioridade, ele vai ter uma exceção. Qual é a exceção? A exceção são as chamadas marcas notoriamente conhecidas. Já te explico o que é ela. Por hora, só crava aí que a exceção da anterioridade ou precedência de registro estão nas marcas notoriamente conhecidas e a exceção da especificidade está nas marcas de alto renome. Requisitos para você pleitear o registro de uma marca no INPI, o que você precisa se atentar? Primeiro, para a capacidade distintiva. Aquilo que você vai usar como marca, e é importante você notar que no direito brasileiro só se admite as marcas visualmente perceptíveis, não se registra como marca no Brasil, por exemplo, o gosto, o cheiro, o som, nada disso funciona. Marcas gustativas, marcas sonoras, marcas auditivas, não. As marcas são sempre visualmente perceptíveis. E elas não precisam serem palavras da língua portuguesa, podem ser letras, conjunto de letras e números, desenhos, etc. É preciso que tenha capacidade distintiva. Vale dizer, é preciso que eu possa distinguir um produto pelo outro apenas em razão da marca. Novidade, ou seja, aquela expressão, aquele objeto, aquele símbolo ou signo que eu quero usar como marca, ela não pode estar registrada naquele segmento de mercado por outro empresário. Não colidência com marca notoriamente conhecida. Se aquela expressão que eu quero é uma marca notoriamente conhecida, eu também não posso efetuar o registro, além da questão de respeitar o desimpedimento. Nós temos o artigo 124 da Lei 9279 de 96, vale a pena a leitura, que te mostra aí os casos de impedimento de registro de marca. Sua marca tem que estar fora do artigo 124. Aí nós temos espécies de marca, basicamente 5 grandes espécies. Primeira delas, a marca de produto ou serviço. Essa é a marca geral. É a marca que vai dar nome a produtos ou a serviços para distingui-los aí dos seus semelhantes e diferentes concorrentes ou não. Estou falando aqui de marcas como Coca-Cola, iPhone, Acer, Samsung, etc. Marcas que estão dando nomes aí a produtos. Marcas de certificação são aquelas marcas que estabelecem o quê? Que aquele determinado produto, que aquele determinado serviço atendeu a determinada requisitos aí de qualidade ou de especificações técnicas. Grande exemplo que a gente tem aqui são os selos ISO, o selo do Inmetro, dentre vários outros. Marca coletiva. Marca coletiva é aquela marca que serve para indicar que aquele produto ele é oriundo, vamos dizer assim, de um determinado grupo econômico, de uma determinada associação. Por isso que é muito comum você ter marca tal, não é? X, e embaixo, assim pequenininho, você tem um produto do grupo e um outro símbolo. Esse símbolo do grupo é marca coletiva. Qualquer produto inerente àquele grupo vai ter aquela expressão. Por todos os exemplos que eu poderia lhe dar, o grupo Coca-Cola, por exemplo. Eu tenho a Coca-Cola, o refrigerante, mas se eu pegar, por exemplo, o Sprite, que é o refrigerante de limão da Coca-Cola, se eu pegar, por exemplo, o Sprite, eu vou ter em algum canto do emblema ou da latinha essa informação com um símbolo, né? Um produto do grupo Coca-Cola. Esse símbolo do grupo Coca-Cola é a marca coletiva. Marca de alto renome e notoriamente conhecida, pessoal, são marcas aí que o mercado já absorveu. É aquele tipo de marca que você fala o nome do produto e a pessoa já consegue desenhar mentalmente, ver mentalmente aquele determinado produto.
marcas já devidamente absorvidas no mercado. A marca de alto renome está no artigo 125 da Lei 9279 de 96. Qual é a noção dela? É aquela marca que tem registro no Brasil e que vai receber proteção geral, proteção exclusiva e não específica. Isso é a marca de alto renome. Eu estou registrado para um determinado tipo de produto, mas aquela expressão está protegida em todo o mercado. Eu não poderia, terceira pessoa, fazer uso válido daquela expressão, a não ser se pagando royalties. São marcas como Adidas, a própria Coca-Cola, a Ferrari, dentre outras marcas já notórias, já de alto renome. Marcas que o mercado absorveram e que acabam recebendo proteção total. Já a marca notoriamente conhecida, não. Ela é uma marca que foi absorvida no mercado, mas ela não tem registro no Brasil ainda porque ela é uma marca estrangeira. Teoricamente, aquela expressão ela estaria liberada para ser registrada perante o INPI. Porém, eu não posso fazer isso para aquele segmento de mercado específico onde essa marca ela é conhecida. Tá? Então, a grande diferença da marca de alto renome para notoriamente conhecida que está no 126 é essa. A de alto renome tem registro, recebe proteção exclusiva e não somente específica. A notoriamente conhecida ela não tem registro, não deveria receber proteção, porque a proteção industrial depende de registro, mas pelo fato dela ser notoriamente conhecida. E como no final das contas o que interessa é o consumidor não ser levado a erro, querendo de consumir de um empresário, acabe por engano consumindo de outro, acontece essa proteção da marca notoriamente conhecida no segmento de mercado em que ela é conhecida. Quanto a tipos de marca, a gente pode falar em marcas nominativas, quando a marca ela é baseada em letras e números, palavras aí da língua portuguesa, da língua estrangeira ou mesmo siglas. Figurativas são marcas baseadas no desenho, o próprio desenho é a marca em si. Mistas são aquelas marcas em que eu vou ter desenho, eu vou ter letras, eu vou ter números, tudo junto e misturado. E tem ainda a possibilidade de eu ter as chamadas marcas tridimensionais. São marcas em que eu vou examinar em 3 dimensões para identificar aquele determinado produto, aquele determinado serviço. Meus amigos, já encaminhando para o final dessa nossa aula, extinção da propriedade industrial. Notem que a gente tem causas gerais e a gente tem causas específicas para as marcas coletivas e de certificação. Quais são as causas gerais? Primeiro, a expiração do prazo de vigência. Venceu lá o prazo da patente ou esqueceu de prorrogar, no caso do registro, expirou, perdeu, extinguiu a propriedade industrial. Renúncia do titular. O titular ia ao INPI formalmente dizer, não quero mais. Caducidade. Caducidade é o fato de o titular parar de explorar. Detalhe importante digno de nota. Qual é a diferença? A renúncia, você pratica o ato formal perante o INPI. Na caducidade, não. Você simplesmente deixa de explorar. Para patente, o prazo é 2 anos. Para marca, o prazo é 5 anos de caducidade. Quarta causa, a falta do pagamento das retribuições no prazo legal. Meus amigos, vejam bem, como a gente falou, para patentes de invenção e de modelo de utilidade, eu vou ter que fazer o pagamento anual aí daquela taxa inerente a essa proteção. É o chamado ano N. A lei estabelece, inclusive, um prazo para isso, que é o quê? Os 6 meses antes do encerramento do final do prazo ou os 6 meses depois, pagando ali um eventual diferencial. Isso vale para invenção, para o modelo de utilidade. Perdeu esse pagamento, já era. Para o desenho industrial, a gente tem o chamado quinquênio, o pagamento ali, a retribuição ali de 5 em 5 anos. Toda vez que for ser renovado, você faz esse novo pagamento também contando 6 meses antes, 6 meses depois. Para a marca é o chamado decênio, porque o pagamento é de 10 em 10 anos, à medida em que a marca vai ser renovada. Perdeu esses pagamentos, sempre na lógica, 6 meses antes, 6 meses depois. Perdeu esse pagamento, perdeu
a titularidade daquele bem da propriedade industrial, além da inexistência de procurador devidamente qualificado e domiciliado no país. Eu posso ser estrangeiro, eu posso morar fora do país e ser titular de uma marca aqui, mas eu preciso ter procurador qualificado, domiciliado no Brasil para tanto. Já para as marcas coletivas e de certificação, além dessas possibilidades, extingue a propriedade industrial também o quê? O fato de a entidade deixar de existir. Isso vai extinguir a marca. Ou a marca ser utilizada em condições técnicas não previstas nos seus formulários aí da sua capacidade ou da sua categoria técnica inerente ao próprio selo. Para a gente fechar, nulidades da propriedade industrial. O que eu quero que você saiba? Basicamente, 4 grandes pontos aqui sobre nulidade, misturando um pouco com processos de propriedade industrial, porque há aqui uma certa relação. Primeiro, você precisa saber que a nulidade da propriedade industrial pode ser declarada na via administrativa. Para tanto, é preciso que ou o interessado requeira essa nulidade e o NPI pode dar de ofício ou na via judicial. Se o NPI não for o autor da ação de nulidade, ele deverá intervir no feito. Outro ponto importante é o quê? Você saber que a ação de nulidade ela deve ser ajuizada perante a Justiça Federal com prazo de 60 dias, podendo ser ajuizada a qualquer tempo, enquanto vigente para as patentes, ou de acordo com o prazo prescricional de 5 anos contados da concessão para a marca. E se admite, terceiro ponto, como pedido alternativo, e eu diria até como questão prática, como pedido principal, a adjudicação, tanto da patente quanto do registro. Qual é a diferença? A gente fala em nulidade quando eu tiver problema aí no que diz respeito à concessão da patente ou do registro que foi feito violando a lei. Agora, se o problema for somente titularidade, lembra lá do começo da aula o caso do laboratório do cientista e o INPI deu para o laboratório quando era para dar para o cientista, por exemplo? Aqui a gente pode falar em adjudicação. A adjudicação de patente ou de marca está relacionado a isso, ao legítimo titular puxar para si aquela marca indevidamente concedida a terceiro. Se o problema for algo além da mera legitimidade ou titularidade, ação de nulidade. Se o problema se limitar a esse tema, ação de adjudicação. E para ir finalizando, como outras medidas envolvendo a propriedade industrial, pode-se examinar o mandado de segurança, por exemplo, quando você atende ali todos os requisitos para lhe ser concedido o registro à patente e o INPI indefere isso. Você tendo direito líquido e certo, você pode entrar com mandado de segurança contra ato aí do presidente do INPI, pedindo que aquela patente ou que aquele registro lhe seja concedido. E a única ação que vocês, futuros juízes estaduais, poderão examinar e, no caso concreto, serão competentes, são as ações de obrigação de fazer inerente aí à propriedade industrial. O que acontece? Imagina, você é titular de uma marca e tem lá terceiro fazendo uso dessa marca, sem que você tivesse expressamente autorizado para tanto. Você vai pedir a ação de obrigação de fazer justamente o quê? Para que ele não realize, né? Para que ele não faça aí a utilização daquela expressão como marca, já que você é o devido titular. Beleza com isso? Pessoal, deixo mais uma vez para vocês aqui, se é que já não tem, as minhas redes sociais, o meu canal Giovanni Magalhães, tem vídeos, dicas ali, resolução de questões de provas de OAB e concursos em geral. Vale a pena você, querendo ir além dessas videoaulas, eu sugiro para você, para empresarial, o nosso canal. E o meu Instagram, Giovanni Magalhães. Também, se você não adicionou, adicione, porque você tem a oportunidade aí de poder conversar comigo, da gente poder continuar se falando e eu poder ir te ajudando ali, tirando
uma ou outra dúvida que você tenha, seja sobre essa aula, seja sobre alguma coisa em relação ao material do MEG, seja até mesmo sobre algum tema do seu edital que você tenha curiosidade, me adiciona lá, se identifica, ó, sou aluno MEG, turma tal, tô com isso aqui, como é que eu faço? Peguei essa questão aqui, não entendi a solução, como é que eu faço? Dá notícia lá, eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação em te ajudar. Beleza? Valeu, falou e até a próxima!